Muito bem, vamos nos preparando para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. O título dessa semana aqui, A Missionária Inesperada. Aquela menina, né, que orientou Naamã. Eu coloquei um subtítulo, um outro título, Aproveitando a Oportunidade. Então essa é a lição 3 do terceiro trimestre de 2015. E hoje é o dia 13 de junho. Ontem foi dia dos namorados. Ontem levei minha esposa para um almoço. E ontem era o dia de andar de mãos dadas com ela, né? Então uma vez por ano a gente anda de mãos dadas, né? Porque senão fica todos os dias iguais, né? Acreditem. E também hoje é um dia de chuva. Vocês estão vendo aqui, eu estou embaixo de uma lona, né, que tem nos fundos aqui da casa, porque amanhã vai ser um dia cheio. Nós vamos ter que de manhã pedalar cedo e não chover. E temos muitas atividades para amanhã. Então tenho que fazer esse vídeo hoje. Tá certo, vamos à nossa oração. Ó grande Deus, esteja aqui conosco mais uma vez, porque Tu és aquele que sabe todas as coisas. De Ti vem a verdade. Queremos entender um pouquinho mais sobre essa verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, essa aqui é a história daquela menina, né? Então aqui diz o verso em Lucas 4, versículo 27, diz assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Bom, sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas eu quero relatar aqui o caso desta menina, que era do tempo de Eliseu, né? E a Síria, que era inimiga de Israel, atacou Israel. Israel era o reino do norte, né? Atacou Israel e levou cativos várias pessoas, e dentre essas pessoas uma menina. Não temos o nome da menina, não temos a idade, não temos o sobrenome, não sabemos de que família ela foi tirada, mas uma coisa fica certa: esta era uma menina fiel a Deus, pelo que ela fez, pelo testemunho que ela deu e pelos resultados do seu testemunho, né? E enfim, essa menina foi parar na casa de Naamã, o comandante-geral do exército da Síria. Ele era um homem muito poderoso, né? Ele, enfim, fazia guerras contra várias nações. Ele comandava o exército, ele era o braço direito do rei. Um dos poderes do rei. Naqueles tempos os reis tinham dois grandes poderes. Dois grandes poderes. Um era o exército. Então era muito importante o comandante-geral do exército. Tinha que ser um estrategista e um líder. E o segundo poder era a religião. Por meio da religião, o rei comandava as mentes, a consciência das pessoas. Então, pelo exército, ele subjugava. E pela religião, ele controlava. Muito bem. O que aconteceu com Naamã? Aconteceu que ele acabou ficando leproso, né? E contraiu lepra. Naqueles tempos, contrair lepra era uma condenação, não havia cura, não tinha como curar. Hoje a lepra dá para curar, nem se chama mais lepra, chama hanseníase, né? Doença de Lázaro, tem vários nomes, mas a hanseníase, principalmente conhecida assim. Alguns também ainda chamam lepra, mas tem cura. É só fazer o tratamento certo e cura, se livra da doença, não morre. Naqueles tempos significava uma morte lenta e dolorosa e separada de todos, dos parentes, dos filhos, da esposa ou do marido, enfim, tinha que morrer sozinho ou então em companhia de alguns outros leprosos. Formava uma comunidade, as pessoas iam deixando ali alimento longe deles, né? Era contagiosa a lepra, muito contagiosa e incurável. Então, ter lepra, a palavra já disse, condenação à morte, sem apelação nenhuma. Pois bem,
essa menina, ela podia ter se vingado, porque o destino da menina agora era o mesmo do destino daquele homem. Ela nunca teria uma família, nunca teria filhos, nunca seria alguém, seria uma escrava até o dia da sua morte. Seria, aqui não aparece nem o nome, nada dela, né? E esse Naamã acabou entrando no mesmo destino da menina. Ou seja, agora ele teria que se separar dos seus familiares, deixaria de ser comandante, deixaria de ser importante, teria que viver isolado e até o dia da morte. Ela poderia pensar assim: bem feito, você me raptou, tirou da minha comunidade, tirou da minha família, meus pais, meus irmãos, dos meus patrícios, da minha pátria, do meu rei, e colocou aqui nesse terrale, dane-se. É isso que ela podia ter pensado. Mas o que foi que ela pensou? Nada disso, nada disso. Ela simplesmente disse assim: que pena, não é? Que o meu Senhor não está na minha terra, onde tem um profeta que pode curar essa doença aí. Sim, mas como é que ela sabia que essa doença podia ser curada pelo profeta se nenhum dos seus patrícios foi curado no tempo daquele profeta? Então essa menina tinha fé, muito mais fé do que os outros patrícios dela, né? Os outros compatriotas dela. E tinha, inclusive, muito mais fé do que o seu próprio rei. Que o rei, quando Naamã chegou ali, se apresentou: só, eu vim aqui na tua terra para me curar, aqui me falaram que você tem cura aqui. O rei fez: o que? Ele está pensando o quê? Eu sou por acaso Deus que sou capaz de curar essa doença? O meu profeta, aliás, o rei também não tinha bons conhecimentos a respeito do profeta Eliseu. Que situação! Olha, gente, tem uma coisa importante que eu digo como professor de administração: depende do líder, é o povo. Aquele rei não devia ser um grande líder, não. Por isso que aqueles leprosos do seu reino não procuravam o profeta. Nem ele teve a capacidade, nem ele teve competência de dizer pro Naamã, que chegou a ele: só, Naamã, eu não posso te curar, mas tem um profeta aqui, esse pode, já vou te encaminhar lá para o profeta. Teve que o profeta descobrir que comitiva era aquela lá que foi lá no rei, etc. E teve que Deus providenciar essas coisas todas para irem lá notificar o Naamã e dizer a ele: só, tem um profeta lá, o profeta, vai lá, fala com ele. Não é? Teve que o próprio profeta tomar essa providência. Gente, tem certos momentos que a liderança fracassa redondamente. Ao longo de toda a história de Israel, os grandes problemas que aquela nação teve são culpa de seus profetas, né? Edward Deming, que já faleceu faz alguns poucos anos, que é um dos papas da qualidade total no mundo, né? Ele chegou à seguinte conclusão: ele disse que 97% das falhas, dos erros, das inconformidades que ocorrem dentro de uma fábrica não são culpa dos empregados que cometeram aqueles erros, e sim da administração que não os qualificou devidamente, que não tomou as providências para que o trabalho fosse bem realizado. Portanto, a liderança tem peso no desempenho de uma empresa, de uma fábrica, e também no desempenho de uma igreja. É bem comum na igreja os classificados leigos serem sempre os culpados do mau desempenho. Tem que os líderes revisarem os seus conceitos. Tem que. Aquele rei achava que: o que tu está vindo a mim? Os líderes precisam revisar os seus conceitos. Tinha um profeta no reino dele, capaz de fazer, que era amigo de Deus, capaz de fazer, providenciar a cura daquela doença. A menina fez o seu trabalho, né? Mas ainda não acabou o trabalho dela, nós vamos ver mais adiante, né? Então ele chegou ao profeta, chegou ali diante do profeta, chegou na casa do profeta, melhor dizendo, e anunciaram: o servo, o auxiliar do profeta, provavelmente naquele tempo já era Geazi, né? Aliás, era Geazi. Depois, claro, depois quando Naamã voltou para dar presentes, foi o Geazi que quis ficar com presentes, né?
Foi lá e anunciou só, Eliseu, tem um comandante aí da Síria, está querendo falar com o senhor, que está com lepra, diz que quer ser curado, veio aqui. O profeta já sabia da história, né? Deus já foi na frente, já anunciou isso de alguma maneira, e tanto que o profeta foi avisar o rei, rei, manda ele para cá, né? E aconteceu uma coisa meio estranha, meio engraçada até. O profeta nem saiu para ver Naamã. Nisso, o profeta estava testando a pequena fé que ele queria que crescesse, que ele adquiriu ao ouvir a menina, né? A fé em Deus. E mandou por meio de Geazi dizer ao Naamã o seguinte: Naamã, vai lá no Rio Jordão, que não é longe daqui, é pertinho daqui, né? Vai lá, banha-te 7 vezes, ou seja, dê 7 mergulhos, e você vai ficar curado. Naamã ficou chocado. O que está pensando? Agora ele caiu em si, pensou, mas estão gozando, aquela menina está gozando de mim. Esse rei já veio me gozar, que eu dizer, eu não sei curar isso daí. Agora esse profeta, estão todos gozando de mim. Isso é palhaçada. Mas onde é que já se viu ir tomar banho num rio sujo daqueles ali? De fato, contam que o Rio Jordão é um rio que carrega bastante detrito de barro, etc. E tal, né? E que os rios lá de Damasco eram bem mais limpos. Pode ser. Só que os rios de Damasco eram bem mais sujos, no outro sentido. Tinha ali ajardinamentos, gramados, paisagens lindas, etc., cheias de quê? Ídolos. Ali se faziam cerimoniais de idolatria. Você acha que o profeta iria mandar Naamã ir banhar-se naqueles rios limpos, porém sujos? Espiritualmente falando. No Rio Jordão não havia nenhum ídolo. Bom, mas Naamã ficou muito chateado, porque imaginava que o profeta viria lá e faria lá algumas gesticulações, algum cerimonial, que primeiro ia recebê-lo com todas as honras, etc. Afinal de contas, ali estava o alto comandante em chefe do poderoso Império Sírio. Não era qualquer um. Tinha que recebê-lo diplomaticamente, né? Tinha que ser reverente com ele, tinha que, quem sabe, até se curvar diante dele. Se ele quisesse, podia mandar vir o resto do exército e acabar com tudo aquilo ali, né? O condenado à morte podia ainda tomar uma última providência. Bom, o profeta Eliseu não fez nada disso. Mandou ele, na verdade, mandou ele tomar banho. Vai tomar banho. Não é como hoje muitos fazem, né? Não foi bem assim, mas parecia ter sido assim, né? E eles disseram, vou embora, onde é que eu fui parar? A quem que eu fui dar atenção? Aquela menina, mas onde é que já se viu? Mas onde é que está minha cabeça? Mas que coisa impressionante. Estão me humilhando, estão me avacalhando. Onde é que eu fui parar? Isso sim é que é chacota, né? Mas que coisa incrível, mano. O que eu fiz com a minha cabeça? Eu sou o grande comandante, estrategista do exército, fui cair na lábia daquela garota que eu peguei aqui e que é minha escrava. Nossa, que barbaridade. Aí, enfim, um dos seus auxiliares disse, mas não, meu senhor, meu pai, até ele disse assim, vamos pensar um pouquinho. Se esse profeta te tivesse pedido alguma coisa bem complexa, bem difícil, que tivesse feito um ritual extremamente complicado, que não sei o que mais, tivesse te pedido alguma coisa sacrificada, etc., coisa, sei lá, quem sabe sacrificar alguns seres humanos, uma coisa muito complicada, tu teria feito, né? Sim, claro. Custa experimentar, vai lá, experimenta. Dá 7 mergulhos, o rio está perto aqui, dá 7 mergulhos, experimenta, pelo menos. Não é? Já está aqui mesmo. E o profeta, pelo visto, até é famoso. E o Deus desse profeta, vamos ver então, vamos testar isso daí. Sabe que pode ser mesmo, vamos fazer isso. E Naamã foi. Mas, crendo que bom, vou fazer. Quem sabe esse seja o final da chacota, né?
de, de lhe humilharem, né? Deu um mergulho, não melhorou nada ainda. Ele imaginava que cada mergulho vai melhorar, até que no 7º terminou de melhorar, ficou tudo curado. Deu 2 mergulhos, mas não adianta nada, observa aquele, mas experimenta, vai, tu já deu 2 mergulhos, já está molhado, o que tu quer mais? Então agora faz o restante, 3 mergulhos, tá na mesma, 4º mergulho, ainda na mesma, não mudou nada, 5º mergulho, tá na mesma, 6º mergulho, nada, 7º mergulho, perfeito, totalmente curado. Que maravilha, que coisa impressionante. Naamã saiu curado. Agora ele volta lá para o profeta e vai lhe trazer os presentes, etc. E o profeta o recebe. Está aqui o profeta, agora eu vou entregar uns presentes para ele, vou honrar. Eu sou o grande comandante, eu posso honrá-lo. E o profeta disse, não vou aceitar seus presentes. Isso é de graça, Deus cura de graça, esse é o grande Deus. Então Naamã prometeu, de agora em diante nunca mais eu vou adorar aqueles ídolos. Eu vou adorar o Deus verdadeiro, porque esse é Deus. De fato, naqueles tempos não havia ninguém capaz de curar tal doença, a não ser Deus, só Deus. E Naamã ainda pediu uma permissão, olha, quando eu com o meu senhor, que era o rei dele, formos lá com o ídolo, nós curvar ali, adorar aquele ídolo, eu não vou adorar o ídolo, né? Mas vou fazer de conta só, porque eu vou me curvar diante daquele ídolo e eu vou seguir o meu rei, porque senão fica ruim para mim, etc. Ele pode ficar bravo comigo, etc. Nisso o meu querido profeta me perdoe. E o profeta perdoou. Tá bom, faz isso então. Naamã estava começando a crescer, estava começando a aprender a ser servo de Deus. De agora em diante, e assim eu finalizo essa lição, de agora em diante aquela menina teria o trabalho complementar de educar Naamã na verdadeira adoração. Era aquela menina que agora estava com tudo nas suas mãos. Ela seria a missionária, a obreira bíblica, né, que iria ensinar Naamã, a sua casa e sei lá quem mais, dentre aqueles grandes, a serem servos de Deus. Não era apenas uma menina, era uma serva autêntica de Deus. Ela podia ter se vingado, ela não se vingou, ela salvou. Que assim seja com todos nós. Que nós não venhamos... Duas coisas. Primeira, que nós sejamos servos de Deus a anunciar aos outros. Segunda, que nós não venhamos a nos perder como aqueles outros leprosos de Israel que estavam lá junto com o profeta e que nunca foram curados, porque não tiveram interesse em buscar o profeta. Santíssimo e poderoso Deus, esteja com todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.